Olá família, graça e paz, tudo bem irmãos? Continuando aqui nosso plano de leitura, né? Estamos aqui então no penúltimo dia do livro de Êxodo, e hoje então capítulo 37 e 38, falei para você nos outros dias sobre o tabernáculo, né? E lá no tabernáculo a gente conseguiu aprofundar em algumas coisas e outras não, até porque a ideia não é de fato ser um estudo bíblico, né? Senão seria uma outra dinâmica, mas trazer esses vídeos para enriquecer a sua leitura, trazendo também esses conceitos. Eu estou bem motivado com isso que tem acontecido, né? Poder compartilhar com você sobre isso, que é enriquecedor, para que eu e você tenhamos cada vez mais convicção, cada vez mais fé seja gerar no nosso coração, né? Da graça de Deus sobre a nossa vida, e essa sempre foi a vontade dele. E eu não consegui falar acerca da Arca da Aliança de uma maneira mais específica, ok? A Arca da Aliança, você lembra, ela está lá no mais profundo, né? No terceiro nível, que é o Santo dos Santos, e eu quero falar sobre isso hoje. E por isso a imagem da arca vai estar aqui do meu lado direito para você ir observando, enfim, sobre aquilo que nós vamos falando, ok? Então a arca inicialmente ela é uma espécie de uma caixa, né? Uma caixa de madeira. E essa madeira era de acácia. Você lembra que nós falamos sobre a acácia? A acácia, então, ela representa a natureza humana incorruptível de Jesus. Jesus, Deus, mas Jesus se tornou homem, então ele também era totalmente homem, só que como homem ele foi incorruptível, ele não pecou. E a diferença de Jesus para nós é essa, né? Jesus não nasceu de pecado, ele nasceu de uma virgem. Então muitas pessoas dizem, mas Jesus é a mesma coisa que nós. Ele é a mesma coisa que nós por um lado, mas por outro lado ele não é, mesmo sendo homem. Jesus não foi exposto às mesmas tentações que nós, e não porque era Deus, mas porque ele era um homem que não nasceu no pecado, ok? Mas vamos deixar para falar disso em outro momento. Mas a acácia, então, ela simboliza isso, essa incorruptibilidade da natureza humana de Jesus, porque ele nasceu, né? Ele se tornou homem, e essa caixa, então, ela tinha um tamanho. Ela era 1,10 de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Embora ela fosse de acácia, ela era então também revestida de ouro por dentro e por fora. E aqui então mostra, né, a natureza incorruptível de Jesus, mas agora revestida com a divindade, com a glória de Deus. Ele era homem e era Deus. Essa caixa, então, ainda falando da parte de baixo dessa caixa, ela tinha 4 argolas, 2 em cada lado. Para quê? Porque em cada argola dessa, ou melhor, em cada 2, também passava varais. Um varal de um lado e outro varal de outro. Para quê? Para carregar essa arca, né? Depois a gente vê isso na história de Israel, em relação às guerras, em relação à entrada na terra prometida, a travessia de Jericó, a travessia do Jordão, e a derrubada do muro de Jericó. Nós vemos que esses varais, né, eles estão nos ombros dos levitas, e aqui também aponta para um tanto de coisa. Mas essas argolas também, elas eram de ouro, estavam presas nessa caixa, eram fundidas nessa caixa. E essas argolas apontam para quê? Mostra que elas eram para carregar a arca. Isso aponta para o quê? Aponta para o mover de Deus. Então a arca, ela representa então o quê? A presença de Deus, representa o próprio Deus. Mas mostra aqui, então, as argolas nos mostram que isso não era para ficar num lugar. Assim como todo o tabernáculo ele foi montado dessa maneira. Embora ele fosse montado em um lugar, ele não era para ser permanente, era transitório. E dentro desse tempo transitório, ele também não ficou num lugar só. Ele teve diversos lugares onde ele era desmontado e depois desmontado e carregado de novo. Então aqui essa arca aponta que o quê? Aponta para esse mover de Deus. Esses varais, né, eles também eram de quê? De acácia, muito forte, muito firme, ok? Uma acácia, vamos pegar a parte maciça dela, não era oco, não, ela era maciça, só que ele era também revestido de ouro. Então, a natureza da arca é a mesma natureza dos varais. Então, a mesma natureza de Deus
é a mesma natureza daqueles que vão carregar o mover de Deus. E aqui eu acredito que você já entendeu tudo. A única maneira de carregar a presença, de carregar o mover de Deus, é tendo a mesma natureza que Ele. E isso aponta para mim e para você hoje. Por isso que nós carregamos a presença, porque nós temos a mesma natureza de Deus. O Espírito de Deus habita dentro do nosso espírito. E também, esse aspecto de carregar, é porque também não podia encostar diretamente na arca. Não era assim. Você lembra da experiência de Uzá, né? Lembra que Davi quer trazer a arca para a cidade de Jerusalém, depois que ela é tomada por ele, e ali então eles estão carregando um carro de bois, o boi deu uma tropeçada, e essa arca vai cair, e Uzá coloca a mão, né? Uzá, aí eles colocam a mão na arca para ela não cair, e aí eles morrem. Tem um aspecto que eles também não eram pessoas que podiam tocar, mas eles tocaram diretamente na arca. Ok? Então essa arca também não podia encostar diretamente nela. Então essa era a parte, né, vamos dizer assim, inferior, era a arca, as argolas e os varais. Agora tinha a tampa dela, a parte de cima dela. Essa não era de acácia, essa era de ouro fundido. E essa tampa ela era chamada de propiciatório, ok? Propiciatório. Ela era de ouro maciço. Essa tampa era exatamente a medida certa, né? Que a arca tinha, o 10 e o 66. Ela encaixava certinho na arca. Nessa tampa havia 2 querubins, você está vendo aí. 2 querubins, um de cada lado. Esses querubins também eram de ouro maciço. As asas deles se encontravam, olha bem, você está vendo, se encontravam no meio da arca. E você pode ver que a cabeça deles está virada para baixo, aqui em sinal de reverência, ok? Então esse aqui era o desenho da arca. Os querubins, um de frente para o outro, nessas partes aqui laterais, né, em relação aqui ao comprimento dela, eles ficavam aqui, as asas se encostando praticamente no meio ali. E agora, na tampa dessa arca, era onde o sumo sacerdote aspergia 7 vezes o sangue do sacrifício no dia da expiação. Você lembra que o sumo sacerdote podia entrar somente uma vez por ano, aqui no Santo dos Santos. E esse sangue lá do sacrifício que ele trazia, né, dentro de todo o ritual, ele era aspergido 7 vezes, ali. E a palavra de Deus diz que era ali que Deus perdoava os pecados. Era ali que Deus vinha ter comunhão, era ali, no propiciatório, ok? Guarde isso que depois nós vamos continuar falando sobre isso. Agora, o outro fator importantíssimo é o que estava dentro da arca. Dentro da arca havia 3 coisas, tá? A primeira delas, as tábuas da lei. Deus disse, guarda as tábuas da lei dentro da arca. Outro, um pote com maná dentro, estava dentro da arca. E a outra coisa era o bordão de Arão. E cada uma delas, inicialmente, elas apontam para a desobediência, ou melhor, elas apontam para a rebeldia do homem. A lei aponta para a desobediência do homem, ok? Para essa imperfeição do homem, porque o homem ele quebra a lei, não tem como. O maná aponta então para aquela murmuração do povo todo, né? Diante da provisão de Deus, diante da graça de Deus, diante do favor de Deus, o homem reclamava ainda, lembra que o povo reclamava de Deus, mesmo recebendo maná. E aqui a vara de Arão também aponta esse questionamento à autoridade de Deus. Porque você lembra que quando Arão ele é então agora nomeado como sumo sacerdote, as outras pessoas questionam, mas por que Arão? Eles achavam que era uma questão familiar em relação a Moisés, e dizem, mas se Arão pode, por que os outros não podem? Aí Deus então faz um teste, não, vamos fazer o seguinte, então pega cada um líder, escolhe alguém aí, das tribos, um de cada um, traz uma vara, e nós vamos deixar lá dentro do tabernáculo, vamos deixar essa vara dentro de um lugar aqui específico. Amanhã nós vamos ver, uma vara delas vai frutificar, de um dia para o outro. Uma delas vai frutificar, aquela que gerar flor, aquela que gerar algo, esse é o que eu escolhi. E aí o que aconteceu? A vara de Arão floresceu. Ok? Então o povo questionou. Então essas 3 coisas, elas apontam para isso.
E aqui então, irmãos, que a gente entra nessa revelação da graça de Deus. A tampa a tampa da arca, chamada de propiciatório, ela impedia que Deus olhasse para dentro da arca. Ou seja, a tampa, ela impede que Deus veja a rebeldia do homem. Essa tampa, a minha pergunta é, essa tampa chamada propiciatório, ela aponta para quem, irmãos? Ela aponta para Cristo. Cristo impede que Deus veja o nosso pecado. Cristo, Ele cobriu. Cristo, Ele cumpriu a lei. Cristo, Ele é a nossa provisão. Cristo, Ele é aquele que nos justifica. E agora então Deus não olha para nós, Deus olha para Cristo. E aí, como eu falei para você, é no propiciatório que o sangue, ele é agora aspergido. É no propiciatório que nós somos perdoados. É no propiciatório que o povo era reconciliado com Deus durante o ano. Mas para nós é eterno agora. Entende? Então era ali no propiciatório que Deus tinha comunhão com o homem. É no propiciatório que o homem era aceito por Deus durante o ano. É no propiciatório que ele era perdoado. Então, mais uma vez, o propiciatório aponta para quem, irmãos? Aponta para Cristo. Aponta para Ele. Outra coisa, e esse sangue que era ali agora, aspergido, de quem era esse sangue, irmãos? Do sacrifício, de quem aponta esse sacrifício? Para Jesus. Eu quero ler com você lá em Romanos, capítulo 3. E eu quero mostrar para você que Jesus, ele não é somente o propiciatório. Jesus, ele é a propiciação. E aqui em Romanos nós conseguimos ver isso claramente. Então, Jesus, ele foi aquele que nos tornou aceitos por Deus, é por causa de Cristo. Então, tudo aqui, irmãos, aponta para Cristo. Olha só, vamos ler aqui versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. O que acontecia ali? A redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, no seu sangue, mediante a fé. Olha só, então eu mostrei para você que o propiciatório aponta para Jesus. A tampa da arca, chamada de propiciatório, aponta para Jesus, porque ele impede Deus de ver o nosso pecado, a nossa rebeldia. Só que aqui Paulo está dizendo que ele não é só o propiciatório, Paulo está dizendo que ele é a propiciação. Então, ele é também, aquele sangue em cima da tampa também é de quem? Também é de Cristo. Então, o sacrifício aponta para Cristo, o propiciatório aponta para Cristo, todas as coisas apontam para Ele. Olha só o que diz aqui, continua. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter Ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. E aqui essa porção é fantástica, o final do 26. A fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, se ele é justo e justificador, nós entendemos que ele é o propiciatório e a propiciação ao mesmo tempo. Então, olha só, isso aqui é Cristo, irmãos. Isso aqui aponta para Ele. Então, é ali que nós somos reconciliados com Deus, é em Cristo, pelo sacrifício de Cristo. É em Cristo e por Cristo. Ele nos substituiu. Ele é o nosso sacrifício e Ele se sacrificou. Aqui tudo aponta para Ele. Aqui tudo faz sentido em Cristo. E agora em Cristo, quando nós olhamos para Cristo, nós podemos olhar os 3 elementos da arca, eles também têm um novo significado em Cristo. Aonde agora as tábuas da lei, elas vão apontar para quê? Para a palavra de Deus, para a palavra de Cristo. Elas vão nos levar até onde? Elas vão nos levar até Cristo. João dizendo que Ele é o verbo, irmãos, aleluia. Agora o maná aponta para quê? O maná aponta para o pão vivo que desceu do céu, aponta para Cristo.
A vara de Arão aponta para quê? A vara de Arão aponta para a ressurreição. Foi o único que floresceu, o único que floresceu. E Jesus, ele é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou. Então, no final das contas, irmãos, tudo aponta, a arca aqui aponta para Cristo. E o Espírito de Cristo é o Espírito da ressurreição. E esse Espírito, ele habita dentro de nós. A arca da aliança está onde? A arca da aliança está no Santo dos Santos. E lembra então que o tabernáculo tinha o átrio, lugar santo e o Santo dos Santos. A presença de Deus, a presença, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da ressurreição está onde? Está lá no mais íntimo, está lá no Santo dos Santos. E assim agora também nós, onde é que ele está? Ele está dentro de nós. O nosso corpo também tem 3 partes, corpo, alma e espírito. Então nosso corpo aponta para o átrio. A nossa alma aponta para o lugar santo e o nosso espírito aponta para o Santo dos Santos. É lá que está a presença, é lá que está o Espírito de Cristo, é lá que está o Espírito da ressurreição, é lá que nós temos comunhão com Deus, é lá que nós fomos perdoados, é no Espírito que nós fomos justificados, é no Espírito que nós fomos redimidos. Começou lá e agora a nossa vida toda transborda essa presença de Deus, essa presença de Cristo que está dentro de nós. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.